Hoje eu vou mostrar para você como eu organizo as minhas finanças. Eu vou te mostrar os 4 princípios básicos que guiaram por toda a minha vida as minhas finanças e que guiam até hoje. E eu tenho certeza que isso pode te ajudar e muito a alcançar a sua liberdade financeira muito mais rápido. Detalhe, esses daqui são pilares simples que você precisa colocar em prática e eu vou te mostrar como eu coloquei eles em prática. Desde quando eu ganhava mal, até quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, até quando eu comecei a ganhar um bom dinheiro por mês. Bom, qual que é o primeiro pilar, Gui? É o pilar de gastar menos. Pô, Gui, gastar menos, lógico, gastar menos, mas eu vou te dar aqui uma dica, porque pode ser que você, assim como no começo de quase todo mundo na jornada profissional, ganhe pouco. E para você gastar menos, você precisa mudar um pouco a estratégia que você está utilizando. Que estratégia você utilizava para gastar menos quando você ganhava pouco? Eu transformei o meu salário em horas. Parece simples, mas eu vou te passar o conceito aqui. Você vai entender como isso vai te ajudar a gastar cada vez menos se você ganha pouco. Vamos imaginar que você ganha 4 mil reais. E você trabalha das 9 às 18. Então você trabalha 9 horas por dia. Normalmente, um mês ele tem 21 dias úteis. Se você fizer 9 horas vezes 21 dias, você vai chegar aqui que você trabalha mais ou menos 189 horas por mês. Bom, Gui, então beleza, eu pego aqui os 4 mil que eu ganho por mês, certo? E você divide por 189 horas. E aí, quanto que eu vou chegar, Gui? Quanto que vale a minha hora de trabalho? Eu vou chegar em mais ou menos 21 reais, tá certo? Errado. Uma boa parte das pessoas faz isso daqui, mas eu preciso te alertar para 2 coisas, tá? Extremamente importantes, que fazem toda a diferença. Primeiro, você não vai considerar a sua remuneração, seu salário bruto, velho. O que tá lá na proposta de trabalho que você recebeu. Precisa considerar a sua remuneração líquida, pô. Se tá lá no seu contrato de trabalho, na sua carteira, que você ganha 4 mil reais, vê quanto que pinga na sua conta. Deve pingar algo mais ou menos perto de 3.200 reais. É isso daqui que você tem que considerar na sua remuneração. É isso que vale a sua hora de trabalho. Por quê? Porque o resto tá indo pro governo, tá indo pro INSS, você não tem direito a pegar isso agora. Só pode pegar, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos quando você se aposentar. E uma boa parte você nem vai ver que é imposto mesmo. Aqui, então eu pego 3.200 e eu divido por 189 horas, correto? Errado. Porque você está no escritório, no seu trabalho, ligado aí da sua casa home office, das 9 às 18. Porém, se você não trabalha 100% home office, o que acontece? Você leva um tempo de deslocamento. E, normalmente, os brasileiros e brasileiras, principalmente quem tá em São Paulo, tá? Levam em torno de 2 horas por dia no trânsito, no transporte público. Então vamos imaginar que você entre às 9 no trabalho, mas você sai de casa às 8. Você sai do trabalho às 18, mas você chega em casa às 19h30. Pô, então quanto tempo que eu levo por dia nessa função trabalho? Você leva 11 horas e meia por dia. Agora sim, você tem as informações necessárias para transformar a sua remuneração em tempo, que isso vai fazer você economizar dinheiro? Vai, dá uma olhadinha. Então agora você vai pegar 3.200 reais, que é o líquido que você ganha, vai dividir aqui por 11 horas e meia vezes 21 dias. Então o valor da sua hora é de fato de R$13,25. Olha que loucura, se você tivesse feito com o seu salário bruto e com o tempo que você passa no escritório, ia ter dado 21 reais. Na verdade, você ganha 40% a menos por hora do que você imaginava, tá? Então é importante você fazer umas coisas certinhas aqui. Então o que eu fazia? Eu pegava esse valor aqui de R$13,25, que era o valor da minha hora, e tudo que eu ia comprar que não era essencial, eu verificava quanto tempo da minha vida custava. Por exemplo, quero comprar um tênis. Pô, que tênis maneiro, quero comprar. Quanto que ele custa? Pô, ele custa 500 reais. Ele custa 500 reais? Não, ele não custa 500 reais. Eu quero saber quanto que ele custa em tempo da minha vida. Ele vai custar aproximadamente 37 horas. Poxa, será que faz sentido? 4 dias, quase uma semana de trabalho, de transporte, de busão, de trem, eu gastava para comprar um tênis. Putz, muito caro. Eu conseguiria encontrar um tênis um pouco mais barato. Não era tão bonito, mas beleza. Pra quê? Pra não gastar 37 horas, quase uma semana de trabalho, uma semana da minha vida. Vou levar a Nicole pra jantar, pô, 300 reais. Se a minha hora custa R$13,25, não é 300 reais. Quanto isso daqui dá? Mais ou menos 22 horas de trabalho. Ou seja, eu acordei cedo, tomei café da manhã, peguei ônibus, peguei trem, desci no escritório, fiquei lá o dia inteiro, voltei, trem, ônibus, metrô, cheguei em casa. Por 2 dias consecutivos, pra quê? Pra gente jantar uma vez. Faz sentido fazer isso? Talvez, uma vez por mês. Agora, com frequência, você gastar 22 horas da sua vida pra jantar fora? Não. Fazendo isso, eu tenho convicção que você vai diminuir uma coisa aqui, ó, que são o quê? Gastos supérfluos. Quando você utiliza essa metodologia que eu utilizei, você vai passar a gastar menos, você vai conseguir poupar e investir mais. Isso quando você ganha pouco. E pra quem ganha bem, o que você acredita que funciona? O que funcionou pra você? Primeiro, vamos definir o que é ganhar bem? É que você ganha mais de R$40
reais por hora. Isso significa que você tem uma remuneração que de fato cai aí, né, para você no mês perto de 10 mil reais. Aqui significa que você já ganha bem. Qual que é o problema se você não muda a sua cabeça? Se você utiliza o mesmo lance lá de meu salário, minha remuneração é em tempo. O grande problema é que o valor da sua hora, ele começa a ficar muito alto. Aí você fala o seguinte: ah, vou comprar um tênis. 4 horas, pô. Não é nada. Ah, vou sair pra jantar. 5 horinhas. E aí você acaba perdendo essa noção de que você tá gastando muito. Por quê? Porque cada gasto individual, ele representa muito pouco tempo da sua vida. Você consegue recuperar isso de maneira muito rápida. Ou seja, quem ganha bem precisa mudar um pouco a cabeça. Precisa se organizar financeiramente de outra maneira. Senão acaba gastando muito frequentemente com essas coisas. Com Uber, com iFood, com jantar fora. Por quê? Porque, poxa, o Uber eu vou gastar 20 reais, mas 20 reais não é nem uma hora do meu trabalho. Pelo amor de Deus, é 30 minutos. Só que aí começa a gastar pra ir, pra voltar todo dia do trabalho. O iFood, pô, 50 reais. É uma hora do meu dia, não tem problema. Pô, se você for somar o Uber e o iFood, já dá 2 horas do seu dia. Pô, não tem problema. E roupa, frequentemente você compra roupa, mas não tem problema, 8 horas do meu dia. Se você vai somando esses pequenos gastos, que individualmente significam pouca coisa, pra quem ganha bem, eles começam a pegar, uma boa parte da sua renda. Então precisa tomar cuidado, precisa mudar um pouco a sua cabeça. O que eu fiz para gastar menos enquanto eu ganhava bem? É evitar aumentar o quê? O padrão de vida. Quando eu digo aumentar o padrão de vida, eu tô querendo dizer principalmente 2 coisas. Que coisas são estas? Gastos elevados, ou seja, gasto que é muito grande, que ocupa um bom espaço, uma boa parte da sua renda e que eles são recorrentes, tá? É aqui que está o quê? O perigo. O perigo tá nesses caras aqui, ó. Ah, Gui, não tá no iFood, tá no Uber, não tá? Está. Mas veja só, se você identifica que você tem um problema com o iFood, com o Uber, no mês seguinte você, tem um problema. Tô gastando muito com o iFood, tô gastando muito com o Uber. No mês seguinte, você se adequa e já evita esses gastos. Você já consegue cortar isso. Mas onde tá o problema aqui? Em aumentar o seu padrão de vida em grandes gastos e gastos recorrentes, que são moradia e transporte. Ou seja, carro. Aqui está o grande vilão de quem começa a ganhar bem. São gastos que são relevantes, ocupam uma boa ou a maior parte da sua renda e eles são recorrentes. Então, por exemplo, eu quero me mudar para uma casa maior, para um apartamento maior, mais perto do trabalho, num bairro mais legal. O que acontece com o seu aluguel? O que acontece com a prestação desse seu imóvel? Ela aumenta 50%, 100%, 200%. Ah, não, eu preciso comprar um carro mais legal porque o pessoal do meu trabalho lá, ou do meu cargo, eu tenho um carro mais legal, eu vou entrar no financiamento. Você duplica, às vezes você triplica o seu gasto com o carro. Por quê? Porque a prestação do carro é o seguro, é a manutenção, é a gasolina, tudo começa a ficar mais caro. Ah, Gui, não é possível, mas quando você ganhava bem, você não morava num lugar ruim, você tinha um carro que não era muito bacana? Sim. Olha só, eu fui me mudar para um bairro legal, bacana, para um apartamento legal, 2 anos atrás, quando eu já tinha um patrimônio investido relevante, quando eu já tinha uma renda recorrente anual bem significativa. Aí que eu fui dar um passo de aumentar bem meu padrão de vida nesses 2 pontos aqui, ó, moradia e transporte. Por quê? São grandes gastos e recorrentes. Eu não consigo me mudar para um apartamento mais perto do trabalho, apartamento maior, apartamento bonitão, e no mês seguinte, apertou as coisas, vou voltar lá pro apartamento onde eu morava, menor e tal, mais barato. Você não consegue fazer isso rápido. Ah, mas eu aluguei. Você tem multa de rescisão de contrato, vai gastar uma baita de uma grana, vai ter que gastar com mudança de novo, vai ter que vender imóvel por um preço mais barato do que você comprou, ou seja, tá lascado, vai perder dinheiro, não consegue fazer isso rápido. Carro é a mesma coisa. Ah, não, eu consigo vender o carro no mês seguinte. Consegue, mas muito provavelmente se quiser vender rápido, vai ter desvalorização, vai perder dinheiro, pagou seguro, ou pode ter manutenção, enfim. Então, esses 2 grandes gastos, eu evitei ao máximo, eu posterguei ao máximo a melhora nesse padrão de vida. Só 2 anos atrás, quando eu já era sócio do Grupo Primo, quando eu já estava aqui na Finclass, quando eu já era chefe dos analistas de investimento, quando eu já passei a ter uma boa grana investida, é que eu decidi dar esse aumento aqui. Então, meu alerta aqui para você é, não faça esse aumento de padrão de vida logo que a sua remuneração começa a subir. Faz um colchão, acumula uma boa grana para depois, posteriormente, você dar esse aumento de padrão de vida, principalmente nessas 2 frentes, com mais tranquilidade, com mais calma. Não antecipa sonho. Só isso, Gui? Não. Uma coisa que eu raramente faço e evitei ao máximo fazer ao longo de toda a minha trajetória é nunca parcelar. Nossa, Gui, mas se eu parcelar e não tiver juros, o que eu faço com o restante do dinheiro? Eu invisto, ainda mais com a Selic, é 15%, eu tenho rendimento, certo? Certo, mas você não faz isso, porque você perde o controle das suas finanças, pô. Você começa a parcelar tanta coisa, cada vez mais uma boa parte da sua renda futura está comprometida.
comprometida que você não consegue se organizar financeiramente. Você não sabe quanto vai sobrar no mês que vem. Você não sabe quanto da sua renda daqui a 3 meses já está comprometida com parcelas futuras. E sabe o que é o pior? Você parcela até compra na farmácia. Ah, comprei um shampoo, um desodorante, um remédio que eu precisava, deu R$150. Dá para parcelar até 3 vezes. Você, parcela aí, que legal. Você vai investir R$100? Não briga comigo, você não vai investir. Ou seja, não parcele. Pô, Gui, mas eu preciso comprar um eletrodoméstico. Não tenho dinheiro para comprar à vista. Beleza, são grandes gastos, são gastos que não são recorrentes e são de bens duráveis. Show de bola, tá liberado. Evite ao máximo, vou até tirar essa palavra aqui, né? Nunca. Mas evite ao máximo parcelar. Você acaba perdendo o controle das suas finanças, isso vai prejudicar com que você gaste menos e invista mais. Pô, Gui, mas tu nasceu com essa ideia na cabeça? Não, eu nunca vou parcelar e pronto, acabou? Não. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu tive um chefe que me mostrou, Gui, o grande problema da parcela é que você começa a comprometer a sua renda futura e você não tem controle o suficiente, a maioria das pessoas não tem controle suficiente para entender quanto da renda futura delas já está comprometida. Isso aqui é muito perigoso. E segundo ponto, eu tive um problema na família muito próximo que se lascaram aqui, ó, com parcelas. Quem? Minha queridíssima mãe, que acabou perdendo o controle das parcelas e ficou com o nome sujo ali, ó, por muitos e muitos anos, vários problemas, ligações de endividamento. Então eu sempre pensei, isso aqui eu não quero pra minha vida. Terceiro ponto para você que ganha bem, limite de gastos não essenciais. O que é o limite? Você sabe quanto você gasta com supermercado por mês, você sabe quanto você gasta com sua moradia e quanto você gasta com seu carro, internet, tudo que é essencial. O resto você vai limitar. Eu ganho R$10.000 e com os meus custos essenciais eu tenho 7.000. Ou seja, você vai limitar isso daqui, os gastos não essenciais, a 1.500. E por último aqui, ó, que me ajudou muito a gastar menos, foi você ter o que eu chamo de choque de realidade no final de semana. O que é isso? Quando você mais gasta dinheiro, sem pensar muito, é na segunda-feira? Quando você tá lá na frente do computador com seu chefe? Ou trabalhando ali, sei lá, atendendo um cliente? Não, né, pô? É quando? No final de semana. Então, no final do final de semana, mais ou menos domingo à noite, quando já é fantástico, você não quer mais, pelo amor de Deus, amanhã segunda-feira eu vou ter que voltar a trabalhar, o que é que você pode fazer? Um balanço das suas finanças, para ver que de fato você gastou. E aí, se surpreenda, porque muito provavelmente você vai ter gastado mais grana do que você imaginava. Com esse acompanhamento, nos próximos finais de semana, você consegue limitar os seus gastos não recorrentes e não essenciais. E um pilar muito importante é investir mais. Pô, Gui, como é que eu faço para investir mais? Bom, se você cumpre o primeiro pilar, que é o gastar menos, você já está muito bem posicionado. Mas precisa uma motivação. Você precisa entender o que esse conceito pode te trazer. E o que eu sempre pensei na minha vida. Existem dois Guis. O Gui de hoje e o Gui do futuro. O Gui daqui a 10, 20, 30 anos. Esses dois caras existem. E olha que interessante. Tem uma continha que dá para você fazer, que dá para você utilizar e que eu sempre utilizei na minha vida. Se o Gui de hoje investe R$50, significa que ele está depositando na conta do Gui do futuro, daqui a 10 anos, R$155. Olha que loucura. Então, se eu hoje invisto R$50, isso significa que o Gui, daqui a 10 anos, pingou no bolso dele R$155. 3 vezes mais. Olha que interessante. Mas não existe só o Gui de 10 anos. Existe o Gui do futuro, o Gui mais velho. A cada R$50 que o Gui hoje investe, quanto que pinga no Gui do futuro? R$480. Quase 10 vezes o que eu hoje deposito. Mas tem também o Gui do futuro daqui a 30 anos. Que aqui acho que tá bom, né? Dá pra parar de trabalhar, 62, 73, tá um pouco mais tranquilo. Né? Então se o Gui de hoje deposita R$50, investe R$50, quanto que pinga na conta do Gui do futuro? R$1.500. Olha só que interessante. Daqui a 30 anos, eu pego o que eu invisto hoje e multiplico por quanto? Por 30. Olha que loucura. Se eu invisto R$1.000 hoje, quanto que eu tô investindo na conta do Gui do futuro? 30 mil. Se eu deposito R$5.000, quanto que eu tô depositando na conta do Gui do futuro? 150 mil. Olha que loucura. Isso vai te ajudar a investir mais, a ter uma noção de qual que é o impacto que os investimentos podem ter na vida do seu eu do futuro. E o que eu penso? Que o Gui hoje sou eu e o Gui do futuro, eles vão se encontrar. E eu tô trabalhando, tô poupando e investindo para que esse encontro com o Gui de 10 anos e o Gui de hoje, com o Gui de 20 anos e o Gui de hoje, com o Gui de 30 anos e o Gui de hoje, ele seja o melhor possível. Que eu chegue lá daqui a 10 anos e falo, ô Gui, tudo bem? Beleza? Olha quanto que eu tenho de dinheiro. Caraca, bicho, tá bem, hein? Encontre o Gui de 20 anos e falo, caraca, Guizão, você tá top, meu Deus do céu. Eu encontro o Gui daqui a 30 anos e falo, meu Deus do céu, pô, os filhos e os netos estão tranquilos. Pode estudar fora, pode fazer intercâmbio, pode fazer o que quiser, porque o vovô aqui tá garantindo eles, e o Gui vovô tá garantindo, certo? Exato, é isso que eu quero. Então, com essa noção, eu me estimulo a poupar e a investir mais, tá? Mas eu achei que era mais, cara. Se eu poupo R$50, não dá pra aumentar esse negócio aqui? Sei lá, não dá pra fazer um negócio melhor? Dá, tá? Por quê? Porque aqui eu utilizei uma taxa de retorno nessa simulação de 12% ao ano. Mas você pode contar com a ajuda do time de analistas de investimento da Finclass. E vamos supor que esses caras que hoje conseguem te entregar uma rentabilidade acima dos
CDI, do Ibovespa, do IFIX, de qualquer índice do mercado brasileiro, eles te ajudem nos próximos anos. E que você consiga, ao invés de 12%, 15% ao ano de rentabilidade. Tá lembrando que título público hoje, que vence 10 anos, tá te pagando mais ou menos 13. Então fui bem conservador aqui nas estimativas. Vamos supor que o Gui de hoje e o time aqui dos analistas consiga te entregar isso daqui, tá? Quanto que R$50 hoje vão equivaler daqui a 10, 20 e 30 anos? Só pra você ter noção do impacto, da diferença, tá? Vou até anotar aqui embaixo pra ficar claro pra gente, tá? 10 anos era 155, mas com a nova taxa de retorno, R$200. Pô, Gui, já aumentou. Aumentou, mas não aumentou, mal bastante, mas aumentou. Era 3 vezes, pô, R$50 vezes 3, 150 mais ou menos, agora é 200, 4 vezes. Pô, legal, aumentou. Então, com uma remuneração de 15% ao ano, o Gui de hoje, R$50, o Gui de 10 anos cai 200 no bolso dele, beleza. 20 anos, caía 480, mas com a taxa de 15% ao ano, que veja, não tô nem dobrando a taxa de retorno, eu tô colocando um pouco a mais. Era 480, quanto que eu vou depositar na conta do Gui lá, de 20 anos? 800, com essa nova taxa de retorno. Caraca, aqui eu quase dobrei. Olha o tamanho do impacto que uma taxa de remuneração, ó, um pouco maior pode fazer no seu patrimônio, principalmente no seu patrimônio o quê? Do futuro. E aqui, o Gui Pai, o Gui Vô, qual que é a diferença? R$50 hoje, com a taxa de 15% ao ano, eu vou depositar na conta do Gui Pai R$3.310. Mais que o dobro se eu conseguir uma rentabilidade normal, ok, de 12% ao ano. O que eu tô querendo mostrar pra você aqui? O efeito, ele mais do que dobra se você tiver um pouco a mais de retorno. Caraca, Gui, mas como é que eu faço pra ter um pouco mais de retorno? Você pode estudar por anos e anos, investimentos, alocação de investimento, renda fixa, fundo imobiliário, ações, tudo mais, para escolher os melhores, investimento internacional, tudo, e ter uma rentabilidade maior. Ou você pode assinar a Finclass e contar com a nossa ajuda de todo o time de analistas de investimentos da Finclass para que você consiga montar uma carteira de investimentos profissional em menos de 30 minutos. Como, Gui? Assinando a Finclass. Se você assinar a Finclass, entrar lá e colocar o quanto você tem para investir, vamos supor que seja R$5.000, a gente vai te dizer exatamente quais são os investimentos que você precisa comprar, quanto comprar e se precisar vender, quando vender, quanto vender e qual investimento colocar no lugar. Ou seja, você nunca mais vai ficar perdido ou perdida com relação aos seus investimentos. E pode ter certeza que a gente mais está fazendo aqui no time de análise é buscar uma rentabilidade cada vez maior. Para que esse encontro do seu eu hoje e o seu eu do futuro seja muito, mas muito mais prazeroso. E detalhe, tá? Você consegue assinar a Finclass no dia da independência financeira, que vai acontecer no dia 24 de setembro, com 50% de desconto, tá certo? Ou seja, o preço muito mais barato. Ah, Gui, eu quero receber essa oferta, como é que eu faço? Você vai clicar no link da descrição, vai se inscrever e a gente vai te mandar no dia 24 um link aí da promoção. Ou seja, se você não se inscrever no link que tá aqui, você não vai receber essa oferta. Então clica, se inscreve, porque a gente vai te ajudar a montar essa carteira de investimentos aqui, além de tudo, o conteúdo que você vai ter lá, suporte, live diária, comunidade para você tirar todas as suas dúvidas com os monitores ou com os próprios analistas de investimentos, tá? Então clica aqui, se inscreve. Não perde essa condição aqui. Por quê? Porque a gente vai te ajudar a fazer com que os R$50 virem mais de 3 mil para você. Pô, Gui, beleza. Então o que te guiou foi gastar menos, investir mais. Foram esses princípios aqui, tá? Qual que foi o terceiro? Não se endividar. Ah, Gui, mas isso é claro, tá certo? Pô, eu nunca vou me endividar, pô. Eu sei, eu não vou fazer isso. Eu já escutei isso de inúmeros amigos e familiares. O que acontecia depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos? Vários deles se endividaram. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o que eu sempre tive em mente e o que sempre evitou com que eu entrasse em financiamentos com uma parcela muito alta, em financiamentos ou compras com taxas de juros muito elevadas. Então, o que eu quero te mostrar aqui? O poder destruidor que o endividamento tem na sua vida. Não adianta você gastar menos, não adianta você investir mais, se você chega nesse pilar aqui, ó, e se lasca. Vou te mostrar como. Bom, fui lá no site do Banco Central, isso há vários anos atrás, e conferi qual que é a taxa média de juros no Brasil. Para as coisas, tá? No geral. Ah, rotativo do cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, financiamento de aquisição de qualquer outros bens. Então, fiz a média de tudo que todos os bancos do Brasil ajudam os brasileiros e brasileiras a comprar de maneira financiada, de maneira parcelada. E hoje, se você fizer isso, você vai chegar numa taxa média de mais ou menos 50% ao ano. E agora eu vou fazer o mesmo exercício, mas a gente não vai estar falando de investimento, a gente vai estar falando de endividamento. Quanto que R$50 de dívida podem tirar do bolso do Gui do futuro, ou do seu eu do futuro, que há 10, 20, 30 anos? Isso sempre me fez colocar o pé no chão e falar, opa, não, parece ser uma boa oportunidade, parece ser um carro legal, parece ser um imóvel legal, né? Parece ser uma casa ali no interior,
interior, uma casa na praia bacana, parece ser uma compra aqui de imóveis, né? Planejados, legais, mas peraí, deixa eu dar uma pensada aqui, porque essa taxa de juros não é brincadeira. Então, se você pega hoje de dívida R$50, nessa taxa média aqui, ó, 50% ao ano, em 10 anos, sabe quanto você, tá? Vai estar tirando do bolso do seu do futuro? R$3.500. Presta atenção. Se você investe R$50, quanto que você deposita na conta do seu do futuro se você tiver com a Finclass? 200. Se você se endivida esses R$50, você tira da conta do seu do futuro quanto? 3.500. Presta atenção comigo. Se você tem R$50 de dívida, daqui a 10 anos você tem R$3.500 a menos na conta do seu do futuro. Sabe quanto você precisaria investir hoje para netar isso daqui? Ou seja, equivalente. Você precisaria investir R$875 para que em 10 anos, com a ajuda da Finclass, você, ó, netasse esse efeito destruidor do endividamento. Quando você se endivida, o poder destrutivo para o seu do futuro é 16 vezes maior do que o efeito construtivo de você investir. Por isso que isso daqui é um pilar que você não pode esquecer nunca. Porque se você esquecer, meu amigo, minha amiga, isso daqui vai ser destruidor. Ah, mas eu tô falando só 10 anos. A partir daqui, de 10 anos, começa a ficar um negócio tão bizarro que eu tenho certeza que é aquela dívida que você nunca vai pagar. Sabe aquela dívida que as agências vão ficar te ligando pra sempre na tua vida pra falar assim, ó, você tem uma dívida aqui de 8 milhões, mas eu faço por 20 mil? Então, vai acontecer isso. Por quê? Porque em 20 anos, esses R$50 nesse nível de taxa equivalem a 240 mil a menos na conta do seu do futuro. Em 30 anos, sabe quanto que é? 17 milhões a menos na conta do seu do futuro. Lógico que pegar R$50 de dívida, não vão estar te cobrando daqui a 30 anos 17 milhões. Mas pode ter certeza que isso vai acabar com essa saúde financeira. Ou seja, não esqueça desse pilar. Então não adianta gastar menos, não adianta investir mais e pegar dinheiro a uma taxa muito alta, que ó, esse efeito aqui vai ser destruidor do seu patrimônio, tá? Ao longo da minha trajetória, o que fez diferença entre eu ter o patrimônio que eu tenho hoje e comparando com as mesmas pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que moravam no mesmo lugar que eu, isso daqui foi o essencial para dizer que eu tenho mais patrimônio do que essas pessoas hoje. Caraca, Gui, isso daqui é importante. É importante. E eu tenho certeza que você não dava a mínima para isso até agora. O que é isso, Gui? Liquidez. Como assim, Gui? Liquidez fez que você tivesse mais dinheiro hoje? Não é o fato de que você investiu mais, não é o fato de que você ganhava mais, não é o fato de que você investia melhor. Tudo isso ajudou, mas eu tenho convicção e fazendo conta, eu provo pra você que esse daqui foi o fator mais importante para o teu patrimônio que eu tenho hoje. Por quê, Gui? Primeiro, você sabe o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de eu transformar qualquer tipo de patrimônio em dinheiro rápido. Um exemplo, um imóvel, ele tem alta liquidez? Ele é líquido? Não. Por quê? Pra você vender um imóvel, você precisa encontrar alguém interessado em comprar. A pessoa, além de estar interessada em comprar, ela precisa ter a capacidade de comprar, precisa ter dinheiro. Ou se ela não tem dinheiro, ela precisa aprovar um financiamento. Se ela aprova o financiamento, vocês têm que fazer os trâmites nos cartórios. Tudo isso daqui demora. Você precisa negociar o valor, você precisa financiar, você precisa ir no cartório, você precisa fazer tudo isso. Ou seja, imóvel não é um ativo líquido. Carro é um ativo líquido? Não é tanto. Ah, eu tenho um carro hoje, eu quero pegar o dinheiro amanhã. Consegue? Muito difícil. Talvez em 1, 2 semanas no mínimo, mas vai demorar. Não é um ativo muito líquido, apesar de ele ter mais liquidez do que o imóvel. Então, o Gui está me dizendo que ao longo de toda a sua trajetória, seus investimentos, seu patrimônio, eles estavam basicamente em investimentos com muita liquidez? Exatamente. E por que isso fez com que eu ganhasse mais dinheiro? Porque em alguns momentos da sua vida, veja só, algumas oportunidades, elas vão surgir. E não são pequenas oportunidades, são grandes oportunidades. Grandes oportunidades de você multiplicar o seu patrimônio, de você ganhar bastante dinheiro. Só que só consegue aproveitar essas grandes oportunidades quem tem liquidez, quem tem dinheiro disponível, quem tem dinheiro investido e consegue transformar ele em grana rapidamente. Ah, Gui, o que aconteceu na sua trajetória ao longo desses 15 anos aí de trabalho e investimentos que fizeram você multiplicar o seu patrimônio? Duas grandes coisas e eu estou prestes a dar o meu terceiro grande salto patrimonial nos próximos anos, tá? Primeiro, crise de 2015. O que aconteceu? Em 2015, a gente teve a crise da Dilma, a do governo Dilma. A gente teve 2 anos consecutivos de queda no PIB no Brasil muito significativa. Junto com isso, a gente teve desvalorização de vários índices, de vários ativos aqui no Brasil, de ações. As taxas dos títulos públicos foram para patamares nunca observados. Os meus amigos que tinham comprado carro, que tinham comprado imóveis, tinham pouco dinheiro líquido, o que eles fizeram? Nada. Eles não conseguiram aproveitar as altas taxas dos títulos públicos, os preços muito atrativos das ações, os preços muito atrativos de imóveis naquele momento. Eles não conseguiram. Por quê? Porque eles não tinham liquidez. Eu, Gui, tinha liquidez. O que eu fiz? Comprei ações a preços muito atrativos. Comprei, principalmente, títulos públicos a taxas muito atrativas. Principalmente os
IPCA+, de longo prazo. 3, 4, 5 anos depois, o que aconteceu com essa minha grana aqui, ó, investida nesses caras? Mais do que triplicou. Ah, foi porque eu investi bem? Sim, mas importante, todo mundo que investiu aqui, em qualquer ativo de risco, na grande maioria, ganhou muito dinheiro. Então não foi o fato de eu ter investido muito bem, foi o fato de eu ter dinheiro, ter liquidez e ter conseguido aproveitar essas oportunidades. Isso foi o principal. Depois, Gui, quando que você deu outro grande salto patrimonial? Depois, foi mais ou menos em 2018, 2019. O que aconteceu? Bom, aqui não tem a ver com o mercado financeiro em si, mas eu tinha dinheiro guardado, sempre em títulos públicos, no mercado financeiro, ou seja, ativos com liquidez. Consigo transformar em dinheiro rapidamente. No máximo, em 2 dias já está disponível na minha conta. Um grande amigo meu, que é amigo até hoje, precisava vender o imóvel muito rápido. Um imóvel que valia uma boa grana. Ele procurou vários possíveis compradores, não encontrou apenas uma pessoa que aceitou pagar 50% menos e de maneira parcelada, muito parcelada, a perder de vista. Falei, olha, meu amigo, eu consigo dar exatamente isso daqui, porque é o que equivale à minha reserva de emergência, mas, diferentemente desse cara, que ele vai financiar diretamente com você, ele pode sumir, te dar um calote pelos próximos anos, eu te dou isso daqui, ó, à vista. Agora, o que você acha? Vou te ajudar, porque a melhor opção aqui é essa, por 50% do valor, mas à vista. Negócio feito. 6 meses depois, eu vendi o apartamento, pelo valor justo. Por quê? Porque não é um ativo líquido. Fiz algumas pequenas reformas, coloquei para vender, anunciei, conversei com corretores e corretoras imobiliárias, negociei o valor, aprovou o financiamento da compradora, fomos nos cartórios, fizemos tudo que precisava fazer. 6 meses depois, 100% de lucro. O meu segundo grande salto patrimonial. Por quê? Porque eu era visionário, porque eu falei, nossa, esse imóvel aqui, acho que ele vai se valorizar, porque eu era um grande expert em avaliação de imóveis. Não, porque era simples. A oportunidade estava lá. Um imóvel sendo vendido a 50% do preço. Ninguém, absolutamente ninguém que ele conhecia, tinha uma única coisa: liquidez. O único que ele conhecia de dezenas, centenas de pessoas que possuía liquidez era quem? O tal de Guilherme Cadonhoto, que vos fala. Ou seja, na minha vida, isso foi muito importante para dar um grande salto patrimonial. E agora, nesse momento, qual que é o erro que eu vejo as pessoas cometendo? Imobilizando o seu patrimônio. Pegando dinheiro e comprando carro. Pegando dinheiro e colocando em ativos que não têm liquidez. Às vezes pegando tudo que tem e entrando no financiamento do imóvel para pagar pelos próximos 40 anos, quando esse momento atual é um momento de grandíssimas oportunidades, principalmente no mercado financeiro. Oportunidades parecidas com o que a gente teve lá em 2015. Então, eu, Gui, tenho convicção. Esses próximos anos vão ser de multiplicação do meu patrimônio. Tive isso em 2015, tive isso entre 2018 e 2019, e agora o fator liquidez vai fazer com que eu tenha nos próximos anos terceiro fator de multiplicação do meu patrimônio. E onde isso vai acontecer? No mercado financeiro, mais uma vez, de maneira muito similar a 2015. Se você quer saber onde eu estou investindo para ter essa multiplicação de patrimônio, clica aqui, se inscreve pro Dia da Independência Financeira da Finclass, que lá você tem acesso a todas as nossas recomendações de investimento e é onde justamente eu estou colocando meu dinheiro.